Estamos observando o Evangelho de Lucas e hoje você já que está acompanhando e pelo hino cantado deve ter percebido que observaremos a história de quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia com os seus apóstolos e ali houve uma grande tempestade. Lucas capítulo 8, olha aí na sua Bíblia, versículo 22 ao versículo 25, Lucas 8, do 22 ao 25. Antes de ler o texto, nós queremos observar, quando você está abrindo aí a sua Bíblia, o que é que nós já temos observado logo antes desse texto. Temos visto sobre a parábola da candeia, na verdade, vimos também sobre a parábola do semeador, aquele que é o terreno fértil, produz frutos, muitos frutos. Vimos sobre a parábola da candeia, aquele que ilumina o mundo, né? Jesus é a luz do mundo, mas nós também, porque refletimos a luz de Cristo nas nossas vidas. E vimos sobre a família de Jesus, como o Senhor Jesus priorizava a família daqueles que creem na sua palavra. Na nossa vida prática, nós devemos externar tudo que aprendemos na igreja. Aprendemos sobre ser um terreno fértil, aprendemos sobre ser luz, aprendemos o que devemos priorizar. Mas na prática, isso só vai acontecer pela fé. Se você não tiver fé, o ensino que você está observando na igreja, ele vai ficar infrutífero, porque você terá medo. Deus requer fé de nós. Não podemos ser uma igreja sem fé. E ter fé implica um comportamento diário completamente diferenciado daqueles que não têm fé. Então, Lucas 8, verso 22, diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Esse texto mostra que o Senhor Jesus requer de nós fé. Para você viver na prática tudo que nós observamos na Bíblia, é necessário crer. Somos crentes porque cremos. Devemos viver como tal. Não é verdade? Se somos luz, devemos viver como luz. E se não vivemos como crentes, é porque não estamos crendo. Outrora eu falei sobre crentes incrédulos aqui na igreja. Existem crentes incrédulos, não creem, por isso não possuem frutos, por isso não são luz. Deus nos deu fé, partiu dele a primeira faísca de fé na nossa vida, mas desde aquele dia da nossa conversão, agora depende de nós querermos ter fé. E esta história não é uma ilustração dos problemas da vida. Ela é um fato real que aconteceu. E ela nos mostra o maior medo de todos. O medo da morte. O medo da morte. O grande medo que temos é de morrer. E isso vai medir o tamanho da nossa fé. Até que ponto você tem medo da morte? Qual é o tamanho da sua fé? Vamos observar no ensino de Jesus 3 verdades para tentarmos aumentar a nossa fé, que é a exigência de Jesus. Não é algo alternativo, não é facultativo. Eu posso ter ou não. Você tem que desenvolver a sua fé como crente no Senhor Jesus Cristo. E os problemas e dificuldades que estão nas nossas vidas, no mínimo, estão lá para desenvolvermos a nossa fé. Não é porque Deus quer lhe maltratar, lhe prejudicar, não. Talvez lhe disciplinar sim, porque Ele lhe ama e certamente para aumentar a sua fé. Muitos de nós não temos fé nem para vir à igreja, nem para abrir a Bíblia. Quanto mais
para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos que se perdem. Temos que viver pela fé, e esta fé está à nossa disposição. Se não o fazemos, é simples, não se iluda, é porque você não quer. Deus age por amor aos homens sem fé, é a primeira verdade. Deus age por amor a nós, que precisamos aumentar a nossa fé. Lucas 8:22 é a introdução desse episódio. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. O que Lucas chama de lago, os outros evangelistas, como Mateus e Marcos, chamam de o mar da Galileia. Este mar da Galileia era uma grande porção de água, não era só uma lagoa ou um açude, não se via outra margem, e lá ainda hoje existem tempestades sim e ondas enormes. Você já esteve no mar? Você já viu aquelas ondas, né, que o barco quase vai virar? Pois é, acontecia no mar da Galileia, quando as ondas varrem o convés. Eu também nunca estive no mar, não é? Já estive nas ondas, mas nada comparado a estar no alto mar, com uma grande tempestade, com grandes ondas. E como entoamos hoje, né? As trevas, tudo vai ficando escuro, sombrio, estranho, né? E as ondas vão ficando cada vez mais altas e você perde o controle. A ideia ali é que eles perderam o controle. Observe Mateus 8:28. Nós vamos trabalhar com Lucas 8 e com os textos dos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os evangelhos que são mais parecidos, não é? Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho mais diferentezinho. Então vamos olhar Lucas, que é o nosso texto, e comparar com os outros evangelhos. Mateus 8:28 diz: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Veja que Jesus foi para outra margem, ele já tinha um outro compromisso com estes endemoniados de realizar outro milagre. Jesus ele não parava. Lucas não mostra o que vem depois e o que vem antes dessa viagem. Lucas apresenta só a viagem, porque Lucas quer reforçar o ensino sobre a fé. Mateus apresenta um dia longo de Jesus pregando, inclusive a parábola do semeador, e depois vem essa travessia ao mar da Galileia. E mostra também o que vem depois. Ele já tinha um compromisso de curar endemoniados na outra margem. Isso é importante. Jesus não era desocupado, certo? Jesus ele tinha um ministério e ele pregava a palavra e era um trabalho. Quando Jesus orava de madrugada, na vigília da noite, é porque ele não tinha tempo para orar durante o dia. Então isso não é desculpa para nós não orarmos. O mestre arranjava horário para orar, como nós devemos também arranjar horário para as coisas de Deus. E se o seu trabalho, e aqui vai um desafio de fé, impede você de servir melhor ao Senhor, ore a Deus por outro trabalho. Peça que Deus lhe dê um novo trabalho, talvez até ganhando menos, mas que lhe dê tempo para Deus, para o Senhor, para as coisas de Deus. Em Mateus 8:28 percebemos o quanto Jesus era ocupado e antes, não temos tempo de observar hoje, antes também mostrando o dia corrido que foi o do Senhor Jesus. Jesus é Deus, mas Jesus também, encarnado, era homem. E ele precisava comer, se alimentar e descansar. Jesus ficava cansado. Lucas 8:23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Sossobrar aqui, o perigo do barco virar. O barco estava balançando muito. Lembra, quem provavelmente estava nesse barco? Pedro, Tiago e João no barquinho. Lembra a história das crianças? Eram pescadores profissionais. Eles viviam da pesca, não é verdade? Eles estavam constantemente pescando. Eles viviam no mar da Galileia. Eles tinham conhecimento da ciência náutica. Acredita-se que até tinha uma empresa de pesca. Pedro estava lá na empresa de pesca de João, né, e de Tiago, do seu pai ali. Então quer dizer, eles não eram amadores. Talvez eu e você, dando uma volta de escuna ali na beira-mar, a gente vomite.
né? Passemos mal ou algo nesse sentido, porque somos fracos mesmo, a gente não tem costume, não somos profissionais. Mas estes homens eles viviam do mar, da pesca, de navegar. Então as ondas aqui eram tão altas e o perigo era tão grande que eles ficaram com medo. Medo de quê? Medo de morrer. Eles ficaram com medo de morrer. E Jesus estava dormindo. Jesus ali adormeceu. Marcos, capítulo 4, verso 37, apresenta um relato mais detalhado desse momento. Marcos 4, 37. Ora, levantou-se grande temporal. Marcos 4, 37. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, as ondas enormes quebrando em cima do barco, e o barco se enchendo de água. Imagina aí o desespero. Jesus dormindo. Jesus dormindo. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Revelaram o motivo. Mestre, não te importa que nós venhamos a morrer? Isso não é importante para ti, você está dormindo. Muitas vezes, pessoas que têm fé e confiam no Senhor são confundidas com pessoas irresponsáveis ou relaxadas. Quantas vezes as pessoas requerem do pastor ou de outros da igreja providência, porque isso está acontecendo. Calma. Tem oração. Calma. Tem que esperar o que Deus quer. Na vida é assim. Em tudo é assim. Se você não espera a vontade de Deus, as coisas não vão bem. Qual era o ideal nesta cena? Jesus certamente, Deus Pai, quis a tempestade para ensinar fé àqueles homens. Ali era o momento da morte. O que Deus queria? Que todos estivessem como Jesus, deitados e descansando. Porque se Deus quiser que nós morramos no mar, morreremos. Amém. Já orei. Não precisa mais eu ter medo. Mas se Deus não quiser, Ele nos livra da tempestade. Por que então chegar para Jesus, que é Deus, como cantamos, né? Poeticamente lá, o Deus do céu e do mar, né? O Criador do céu e do mar, Ele tem poder sobre o mar. Então por que eu vou agoniá-lo, perturbá-lo no descanso? O mestre está cansado. Mas vamos morrer. Sim, mas Ele é Deus. Se é para morrer, vamos morrer. É Deus que quer. Não temos que tomar uma providência. Nós não temos que tomar providência. Nós temos que orar. Todos deveriam estar dormindo no meio da tempestade. Como é que a igreja escolheu um missionário? Jejum e oração. Não era traçando o perfil do missionário. A administração de empresa não funciona na igreja. Vamos escolher um pastor traçando o perfil psicológico daquele homem para ver se ele dá certo para ser o pastor da nossa igreja. Não. É o quê? Jejum e oração. Por isso que somos sem fé. Porque nós cremos mais no método científico que está ao nosso redor, no nosso conhecimento, do que em Deus. É claro que precisamos da ciência. É claro que precisamos de estimativas. É óbvio. Eu que o diga. Mas isso não gere nem controla a nossa vida. Somos seres que vivem pela fé. Enquanto você não se desapegar da sua confiança no raciocínio humano, nas providências humanas, nas técnicas humanas, você não vai experimentar o que é viver pela fé. Vou mais adiante. Talvez choque até, né? Todos temos que ter plano de saúde. Quem disse? Está na Bíblia. Ah, pastor, isso é irresponsabilidade. Não. Se Deus me der condição, eu pago o plano de saúde. E se Deus não der condição? Coitado de mim. Sou uma minoria. É isso? Sou inferior aos outros porque eu não tenho um plano de saúde. É isso? Deus não me deu condição. Deus vai me abençoar. Quando Ele me der condição, pagarei o meu plano de saúde. Entendem? Viver pela fé. Por que eu vou ser menor do que os outros? Porque eu não tenho determinada coisa ou determinado padrão. Se Deus não me deu e eu não fui responsável
trabalhei, estudei, procurei fazer por onde, segundo o que Deus me colocou como responsabilidade. E se dentro do que Deus me deu é isso que eu tenho, amém. Vou viver pela fé como um missionário, como um pastor, como qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus, tem que viver pela fé. Mas temos medo. Medo da morte. E não cremos que o Senhor é Deus. Na leitura de alguns, Jesus aqui é um irresponsável. Porque está dormindo, enquanto todos estão tentando resolver o problema da tempestade, vão morrer. O mestre está tranquilo. Por quê? No verso 24, Lucas 8, 24, lemos ainda: chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. É como cantamos hoje, né? O pastor Jaime regiu muito bem. A parte que Jesus falava era tranquila. Sossegai, sossegai. Né? Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um controle sobre tudo. A questão da fé é sabermos sossegar no meio da tribulação. Se nos desesperamos no meio da tribulação, onde está a fé? Não é verdade? Mas o Senhor, Ele acorda para cuidar dos homens que não têm fé, como nós. Talvez todos nós aqui, inclusive eu, reagiríamos como os apóstolos reagiram. Mas o que é que Jesus quer de nós? Ele quer que no meio dessa tempestade confiemos nele. Estejamos tranquilos porque Jesus é Deus. Ele é Deus. Ele controla todas as coisas. Nada vai fugir do plano de Deus. Ele é soberano sobre tudo. Se eu estou doente, se eu estou com dificuldades, ou os problemas que eu passo na minha vida, na minha cabeça, questões existenciais, o Senhor está no controle de tudo. Passaremos por dificuldades. Deus quis que esta tempestade acontecesse para que os apóstolos, eles confiassem no Senhor. Eles já tinham visto muitos milagres. Eles já tinham visto Jesus realizar muitos feitos miraculosos, mas ficaram com medo. Da mesma forma que Jesus quis ensiná-los a viver em fé, nós devemos aprender a ter esta mesma fé até o final de nossas vidas. Deus age por amor aos homens sem fé. Temos medo da morte, temos medo dos problemas, mas temos um Deus soberano que cuida de tudo. Você confia no Senhor? O seu comportamento diário, ele vai refletir a sua fé. O ensino da igreja, o ensino que você tem na sua casa, ele vai se materializar a partir da sua fé. Se você é luz, se você é um terreno fértil, os frutos que você produz vão aparecer mediante a sua fé. Fé só existe na prática. Quais desafios de fé você pode colocar na sua vida? Fé, segunda verdade, fé é confiar na soberania e poder de Deus nas dificuldades, como já tem sido colocado. Versículo 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Lucas 8, 25. Onde está a vossa fé? Ou seja, Jesus esperava que eles tivessem fé. Mas que fé maluca é essa? Isso mesmo, é uma fé em Deus no meio da morte. Confiar em Deus no meio do momento em que estou prestes de perder a minha vida no mar. Pescadores. Não eram homens ingênuos na arte náutica. Pescadores que viviam disso. Estavam com medo de morrer. Jesus simplesmente pergunta: onde está a vossa fé? Fé se expressa aqui em eu confiar num Deus soberano no meio das minhas dificuldades. Fé não significa, e aqui é o cuidado com esse texto, ele é muito utilizado na teologia da prosperidade. Deus vai resolver todos os meus problemas, eu tenho que ter fé para ser curado. Não. Eu tenho que ter fé para ter um emprego melhor, prosperar. Não. Eu tenho que ter fé para aceitar o que Deus quer. Esse é o ensino correto. Se Deus quer que eu prospere, se Deus quer que eu não prospere, no sentido econômico. Se Deus quer que eu tenha uma saúde plena até o último dia das minhas vidas, ou se Deus quer que eu tenha uma saúde frágil.
A questão é o que Deus quer. No momento que eu entendo fé a partir do que eu quero, humanismo deixou de ser cristianismo bíblico, se tornou humanismo, e aí eu estou querendo que Deus faça o que eu quero, mesmo a pretexto de dizer que tenho fé. E aí o que tem mais fé se vangloria, né? Eu tenho mais fé, fui curado, fui abençoado, ganhei um prêmio por causa da minha fé. De forma nenhuma. Fé é confiar num Deus soberano no meio das dificuldades de todo o dia. De todo o dia. Fé é sobrenatural. E Deus nos dá condição de aumentar na nossa fé. Todo dia você pode ter exercícios de fé na sua vida. Estou muito cansado, cheguei do trabalho com muitos problemas, vou descansar. Não, lê a palavra. Não tive tempo ainda hoje. Vou ter um tempo de oração, porque ainda hoje eu não orei ao Senhor. É o primeiro e básico para vencer o sistema de pecado que está ao nosso redor. É esse tipo de fé mínima. Mas é esse tipo de fé que o Senhor espera de nós. Mateus e Marcos também fazem ou trazem essa exortação de Jesus sobre fé. Lá em Marcos, capítulo 4, verso 40, diz assim: Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em Lucas, Jesus perguntou, onde está a vossa fé? Aqui, em Marcos 4, 40, Jesus diz, porque sois tímidos e como é que não tendes fé? Jesus perguntando. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus, Mateus 8, 26. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Então, em Mateus 8, 26, ali o evangelista destacou uma palavrinha a mais que Jesus falou. Homens de pequena fé. Tem fé, mas é pequena. Na verdade, não é que eles estão em contradição, mas é que cada um está apresentando a ótica do que ouviu sobre o que o Senhor Jesus quis mostrar. É a mesma história, mas com alguns detalhes interessantes. Mateus e Marcos apresentam uma palavrinha, tímido. Porque sois tímidos, essa palavra tímida que ela ameniza o negócio, né? Literalmente é porque sois covardes. Jesus está dizendo isso, porque sois covardes. Você é um covarde. Porque a tempestade vai destruir o barco e você está assustado. Entendeu? Você é um covarde. Porque a tempestade vai lhe matar e você não depende de Deus. É esse nível de fé que o Senhor requer de nós. Eu não consigo, pastor, não dá para mim. Bem, aí você vai dizer para Deus que essa informação é por demais grave e não é para mim que você vai dizer. Porque eu vou começar a lhe julgar e eu não sou o juiz, eu sou só o mensageiro. Não é verdade? E eu vou dar conta de mim, você vai dar conta de você diante do Senhor. Mas se Deus quer isso, é porque nós temos que viver desta forma. E a fé não significa que você vai ser uma pessoa despreocupada de tudo, ou uma pessoa dormente, uma pessoa que não reage, não é isso. Você sabe do perigo, mas você confia num Deus todo-poderoso, num Senhor soberano. Homens de pequena fé são homens covardes. Homens e mulheres que não querem se esforçar nas coisas de Deus. Estão satisfeitos com sua própria vida. A igreja do Senhor Jesus, ela foi chamada e convocada para viver de modo maravilhoso. Não para viver na mediocridade da fé. Então, onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Nesse texto, geralmente observamos a bonança. Realmente, o Senhor Jesus trouxe bonança. Mas eles deviam passar a refletir em quê? Nossa fé. E agora? Somos de pequena fé e temos que melhorar. Talvez ficaram muito felizes, porque a tempestade parou, o sol apareceu, as coisas ficaram calmas. Estamos aliviados. Porque somos homens fracos mesmo. Mas o que o Senhor Jesus queria que eles refletissem é nessa pergunta. Onde está a fé de vocês? Não devemos ser tímidos ou covardes. Ter fé é ser corajoso nas coisas de Deus. Não é ser irresponsável, é ser corajoso nas coisas de Deus. Veja bem, não foram eles que buscaram a tempestade. A tempestade aconteceu. Nós não devemos buscar o perigo, o medo, não é isso que eu estou dizendo, nem o que Jesus está ensinando. Mas quando isso acontecer, devemos estar firmes no Senhor para enfrentar
em fé. Abraão foi testado por sua fé. Foi chamado para sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, de onde viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E quando Abraão foi convocado para sacrificar seu filho a Deus, ele não titubeou nem questionou. Deus deu a Abraão uma ordem estranha, para não dizer louca, porque Deus nunca pediu sacrifício humano, nunca ensinou isso. E agora Deus está pedindo para Abraão sacrificar o seu filho Isaque em holocausto. Coisa maluca, sem lógica. Deus às vezes nos pede coisas sem lógica humana. E Ele quer que a façamos. Não é verdade? Talvez a lógica humana é que se eu estou cansado, eu não vou para a igreja. Talvez a lógica humana é que se eu não tenho tempo, eu não vou ler a Bíblia. Ou vou ler um versículo, só para quando o pastor perguntar, eu dizer, li. Né? Talvez essa seja a lógica humana. A lógica humana é que eu tenho que ter um emprego que ganha mais. Amém. Se eu ganho bem, ótimo, graças a Deus. Mas se eu ganho bem em detrimento de não servir a Deus e a minha família, aí você pensa. Como é que Deus quer que você viva? Mas Hebreus 11:17 fala da fé de Abraão. Hebreus 11:17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo, olha a ênfase, Hebreus 11:17. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Ele estava pronto para matar seu filho, aquele que traria o cumprimento das promessas dadas a Abraão. Verso 18. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Não tinha outro filho. O outro não conta, né? Ismael. Esse era o prometido. 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão creu que quando ele matasse Isaque, Deus iria ressuscitá-lo. Não foi isso que aconteceu, mas era isso que estava na mente de Abraão. Né? Então, temos que entender que Deus opera milagres através da nossa fé. O primeiro milagre é o crente ler a Bíblia, estudar a Bíblia. É o primeiro grande milagre de hoje, conhecer a Bíblia. Porque se não conhecer a palavra de Deus, não se conhece Deus. O Deus que talvez esteja na sua mente seja outro. Uma imagem, uma sombra do que Deus é. Porque Deus se percebe pela Escritura. E se você não domina a Escritura, e não lê, e não investe a sua vida no conhecimento da revelação de Deus, como você vai conhecer o Senhor? Que é justiça e que ao mesmo tempo ama o pecador perdido. Abraão, ele creu no sobrenatural. Você investe a sua vida na obra de Deus, investe saúde, investe tempo, investe o tempo que tinha para descansar na obra de Deus. Isso é fé. Você investe, ou essa fé é exclusiva do pastor, dos missionários, que são pagos para isso? Não. Ela é de todo crente no Senhor Jesus, porque todos somos sacerdotes de Deus. Temos que trabalhar 8, 10 horas por dia, é verdade, mas qual tempo você tira para investir nas coisas do Senhor? É interessante, estava comentando com Daniela, que tem outro texto na Bíblia que é muito parecido com essa história do Senhor Jesus Cristo na tempestade, mas reflete a vida de alguém sem fé. Jonas 1, verso 5, diz assim: Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Tanto os marinheiros como Jonas eram pessoas sem fé. Não é verdade? Mas Deus estava no controle. Você tendo fé ou não, Deus está no controle. Esses marinheiros aqui, nesta tempestade, estavam tentando fazer de tudo para o navio continuar firme e não virar. E eles jogando as coisas no mar para poder aliviar o peso, para que o navio
tivesse estabilidade. Imagino eu que é assim que se faz no meio de uma tempestade. E Jonas, fugindo de Deus e da vontade de Deus, estava dormindo. Então veja, você pode dormir no meio de uma tempestade e ser um irresponsável e estar fugindo da vontade de Deus. E você pode dormir no meio de uma tempestade e ser fiel a Deus. Mesma situação. Não é verdade? Não é a mesma situação? Pois é. Não devemos ser os irresponsáveis que fogem da vontade de Deus. Nós devemos ser aqueles que estão dentro da vontade do Senhor, segundo a Escritura, crendo que no meio da dificuldade, o Senhor vai me sustentar, vai fazer a vontade dEle, e certamente é a melhor vontade. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? A pergunta dos apóstolos, né? Senhor, estamos perecendo e o Senhor está aí dormindo. Agarrado no sono, perguntaram os marinheiros a Jonas. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Mas veja, pelo menos eles estavam invocando o Deus deles na incredulidade deles. Só que não existiam. Jonas tinha um Deus que realmente existia e que ele poderia invocar, e ele sabia, profeta, conhecia a palavra do Senhor, ele sabia que Deus é quem permitia que a tempestade acontecesse. Por isso que ele disse: olha, me joga no mar, porque eu sei que o problema sou eu. Quando você me jogar no mar, Deus vai parar a tempestade. Mas Jonas era um homem sem fé. Jonas preferiu a autocomiseração do que ter fé na vontade de Deus. Não somos muito diferentes de Jonas. Preferimos nos lamentar, achar que somos crentes inferiores, achar que somos medíocres. Eu não sou crente mesmo, eu estou devagar na igreja, coitado de mim, deixa de ir, deixa de ler a Bíblia, vive ali naquele marasmo de uma vida pseudo-cristã ou falsamente religiosa, como Jonas. Preferiu ser jogado ao mar porque ele não tinha fé. Verso 11, Jonas 1:11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vou sobreviver a esta grande tempestade. Fé é confiar na soberania e poder de Deus nas dificuldades. Mas veja, Deus não desistiu de Jonas. Deus fez um peixe engolir Jonas. Deus fez Jonas orar, exercer fé, ser vomitado e aprender a amar um povo que não sabia diferenciar a mão esquerda da mão direita. Isso é fé. Deus quis que Jonas aprendesse a ter fé. Sofreu mais, porque não quis aprender da melhor forma. Era só ele ter ido pregar aos ninivitas, se alegrado com a conversão de um povo idólatra, e pronto, que coisa simples. Mas o pecado dificulta tudo, não é verdade? Voltando para a história lá de Lucas, está lá os apóstolos, viram muitos milagres de Jesus, aí vem uma grande tempestade, eles nem sequer clamam a Deus, vão direto ali a Jesus: Senhor, o Senhor está dormindo? No meio desta tempestade, Jesus dormia porque sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas, ele pode descansar. Saberemos que nossa fé está indo bem quando no meio dos problemas nós podemos orar e descansar. Isso não se aprende de um dia para a noite. Isso se aprende durante toda uma vida. E não é privilégio só de alguns, é para todo aquele que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é irresponsabilidade, é fé. É confiança que Deus resolve os problemas. Tem problema que nós temos que agir, é óbvio. A criança ficou doente, leva para o hospital, não é verdade? Caiu um negócio na igreja, tem que ajeitar, é óbvio. Tem situações que temos que ter ações e atitudes. Jonas devia ter tido uma ação e uma atitude ali, e pregar os ninivitas. Mas tem situações, e muitas situações nas nossas vidas são assim, onde nós temos que confiar no Senhor. Na verdade, temos que confiar em tudo, mas temos que depender do Senhor, porque não tem o que fazer. É o caso ali. O mar, as ondas enormes, tem o que fazer. O barco vai virar. Confiar no Senhor. E a última verdade é que fé
gera respeito e reverência. Quando você tem fé no Senhor, você o respeita. Não é verdade? Você não sai a qualquer hora do culto para fazer qualquer coisa, né? Porque aqui só é sagrado enquanto estamos aqui. Terminou o culto, terminou o momento de adoração congregacional, aí você pode conversar, rir, não tem problema não. Mas no momento em que estamos aqui, solenemente, no nome do Senhor, aí nós devemos ter o quê? Reverência. Fé produz reverência. Ainda o verso 25, Lucas 8, 25. Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? E lhe obedecem. Quem é este? Começaram a temer a Jesus. Temer. O nosso Deus é este Deus. O Deus que controla os fenômenos naturais. O Deus que cuida de todas as coisas. A Ele nós devemos temer. Então, quando nos reunimos, quer seja na casa de um irmão, quer seja numa praça, quer seja nesse prédio, nós estamos adorando a este Deus Todo-Poderoso. Que nós nem imaginamos o tamanho do poder do Senhor. Aí o que é que você faz? Todas as suas necessidades antes do culto, não é verdade? Beber água, tudo que for necessário, e foca, e se concentra em ouvir a voz de Deus. Que não é a voz do pastor, é a voz da palavra, né? Que você está lendo enquanto eu estiver falando, explicando o que é que você está fazendo aí. Eita, coisa linda. Não. Eita, o pastor errou essa palavra. Também não. Sabe o que é que você vai estar pensando? Em você. Tenho fé? Se eu estivesse naquela tempestade, eu faria igual aqueles homens? E hoje, como é que eu devo fazer para ter essa fé? É isso que você tem que estar pensando, que é o que eu penso também, quando eu preparo este sermão para nós estarmos meditando. Eles possuídos de temor e admiração. Temor e admiração. Deus, a gente tem medo. O povo do Antigo Testamento tinha medo de Deus. Mas também admiramos Deus. Deus é nosso amigo? É. Mas não é aquele amigão da escola, viu? Nem da universidade. É um amigo que você teme, respeita. Quanto mais tem fé, mais você admira o Senhor. Eles admiraram profundamente ao Senhor. Mas não chegaram no que Deus queria deles. Fé. Talvez eles tivessem... Mais à frente isso vai acontecer no capítulo 17 de Lucas. Mas aqui eles não chegaram a dizer, realmente, precisamos de mais fé. Que não. Mas pelo menos eles começaram a temer e a admirar o Senhor. O mais importante desse texto não é que a tempestade foi acalmada. Esse não é o mais importante. O mais importante desse texto é que nós precisamos ter fé para no meio da tempestade vivermos em paz e tranquilidade, como Jesus, deitado ali naquele barco, com a cabeça no seu travesseiro. Deus requer fé de nós. Vamos orar. Só temos que te agradecer, Senhor, pela tua graça e misericórdia. E sem ti, nada poderemos fazer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver em fé no meio de uma sociedade corrompida e perdida. E sendo nós também pecadores. Capacita-nos, Senhor Deus, a não sermos irresponsáveis e incoerentes como foi Jonas, que não teve fé, estando na mesma situação ali, numa tempestade, no meio de um barco, mas se autocomiserou. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos o que Jesus quer de nós, nesta história da tempestade. Homens e mulheres, jovens e crianças, que buscam aumentar sua fé no Senhor, crer no sobrenatural, crer que no meio das dificuldades o Senhor é soberano sobre tudo e que nós devemos depender de Ti. E não nos conformarmos ou nos contentarmos com a nossa natureza de pecado, desesperada diante da morte. Capacita-nos, Senhor Deus, a sermos assim, porque é a Tua vontade, como nós podemos ler hoje. Pedimos a Tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.